Eu tô fazendo esse vídeo porque eu queria falar sobre algumas coisas a respeito de coisas que eu tenho visto e ouvido, que é muito comum hoje em dia e que eu acho que seria interessante eu passar um pouco da minha visão sobre isso. E se isso fizer sentido pra você, e você tiver gostado, se você quiser comentar alguma coisa, se quiser curtir ou compartilhar para outras pessoas, enfim, fica à vontade. Mas aqui é realmente só um diálogo, uma conversa onde eu vou estar falando algumas coisas que fazem sentido pra mim e talvez faça sentido pra você também. Bom, primeiro que você já deve ter visto pela thumb e pelo título do vídeo do que esse vídeo se trata. Mas, para que a gente possa introduzir esse assunto, primeiro eu gostaria de trazer uma reflexão. Quantas vezes a gente não ouve por aí assuntos relacionados a transtornos, à saúde mental, a todo esse tipo de coisa, e comentado por vários tipos de pessoas diferentes, né? Sejam de alta classe social, seja de baixa classe social. E é claro que isso tem muito a ver com a facilidade que nós temos para acessar diversos tipos de conteúdo, seja pelas redes sociais, seja pelos canais no YouTube. E isso faz com que a gente entre em vários debates, em converse sobre vários assuntos. E até algo que está muito na moda, que a gente vê por aí, é o TDAH e o autismo, né? Claro que outros transtornos também são muito comentados, como a depressão, a ansiedade, né, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas a gente tem, pelo menos eu tenho visto muito as pessoas falarem sobre o TDAH e o autismo. Principalmente o TDAH, já que o autismo ainda é um pouco mais visível do que seria o TDAH, e o TDAH acaba sendo relativamente mais comum, certo? Pelo menos nos diálogos. O que eu tenho notado? Eu tenho notado que há realmente sempre uma conversa muito grande sobre isso. Ah, não, porque eu tenho TDAH, porque eu conheço alguém que tem, não, porque é assim, ou se não, falando, nossa, eu acho que eu tenho isso aí, não sei o quê. Geralmente pessoas não diagnosticadas, ou até pessoas diagnosticadas mesmo, mas é muito comum mesmo as pessoas comentarem sobre isso. E o que é interessante? Bom, pra quem não sabe, eu sou diagnosticado com TDAH. Faço tratamento, tomo os medicamentos, tudo certinho. Enfim, fui diagnosticado há pouco mais de um ano. E desde então, esse assunto só tem cada vez mais surgido, né? E eu queria falar um pouco por que eu acho que tá tão na moda, sabe? Por que as pessoas têm comentado tanto e têm se autodiagnosticado tanto com isso? A gente poderia bater uma tecla óbvia aqui de que as coisas estão aceleradas, o mundo está mais rápido, as pessoas estão com menos atenção porque elas estão com mais atenção no celular, estão ali vidradas nas redes sociais, sabe? Sem muito prestar atenção nas coisas. Isso é um fato. E com certeza tem a ver com isso. Mas eu acredito que as pessoas têm tirado muito essa conclusão de tenho TDAH ou tenho uma dificuldade aqui de prestar atenção e eu tenho certeza que deve ser por isso. Primeiro, porque as pessoas estão começando a ter acesso a isso, a entender o que é TDAH, e aí com vídeos curtos explicando coisas que eu achava que era normal, mas é TDAH. E aí a pessoa vai se identificando com isso e, consequentemente, tem essa questão do autodiagnóstico, ou pelo menos dessa autossuspeita, né? De achar, tipo, talvez eu tenha. Enfim, isso é o óbvio. Mas algo que me chama muita atenção, e que eu acredito que tem muito a ver com isso, é que as pessoas, no geral, têm tido uma saúde mental mais desgastada. Quando a gente pensa numa saúde mental ruim, numa saúde mental quebrada, numa saúde mental com dificuldades, a gente precisa ter em mente que um dos principais sintomas de uma saúde mental prejudicada é a falta de atenção. Já que a nossa atenção ela começa a estar prejudicada, porque é como se a gente vivesse um perigo constante. E quando o nosso cérebro entra nesse estado de perigo, ele não vai prestar atenção em outras coisas, porque é como se tivesse algo a todo momento tentando nos atacar ali. A própria ansiedade, ela corrobora e muito para a falta de atenção, consequentemente fazendo com que as pessoas pensem ter o TDAH, quando na verdade às vezes é uma ansiedade, por exemplo. Mas a questão é a seguinte, as pessoas estão com a saúde mental prejudicada. E isso tem diversos motivos, a gente poderia passar horas e horas conversando sobre isso. Eu acredito numa questão sociológica, uma sociedade do cansaço, sabe? Onde a gente tem que trabalhar muito e a gente se cobra demais por questões produtivas e isso acaba ferindo a nossa saúde mental. Mas eu acho que tem muitas outras questões. Mas voltando ao ponto lá do começo, de quando eu falei dos acessos às informações. Então a gente tendo esse acesso a todas essas informações, a gente começa a descobrir que existem coisas diferentes e que existem possibilidades, existem culpas que não necessariamente são nossas. E eu acho que isso acaba, às vezes, aliviando um pouco o nosso fardo, ou faz com que nós pensemos que está ficando cada vez mais leve, mas não necessariamente.
Então, por exemplo, quando eu tenho um transtorno que é responsabilizado pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelas minhas faltas de atenção para com as outras pessoas, para com as coisas que acontecem ao meu redor, é muito mais fácil de eu poder lidar com esse tipo de coisa. Eu confesso, até eu, quando estava para receber o diagnóstico, é algo que eu ficava muito em mente, assim, sabe? Eu chorava muito, porque eu ficava pensando, poxa, se não for isso, eu sou horrível. E, assim, espero muito que eu seja diagnosticado, porque senão é tudo culpa minha. E aí, como que eu vou fazer? Porque eu acho que eu não consigo. É muito necessário a gente procurar os profissionais adequados para que a gente possa ter esse diagnóstico adequado. Se você tem em mente, se você pensa que você tem algo relacionado a isso, tem algum transtorno, mesmo que não seja o TDAH ou ansiedade, depressão, enfim, procure um profissional se você tem essa condição. Se você não tem alguns profissionais do SUS, é limitado sim, mas dá pra ter algo a mais. Porque a questão é o seguinte, é importante você saber, mas às vezes a gente acaba usando isso como uma muleta para que a gente possa ter desculpa de cometer esse tipo de atitude. Eu até vi um vídeo recentemente que eu achei muito legal, o cara falando assim, ainda bem que existe inveja, mal olhado, olho gordo, todo esse tipo de coisa. Porque imagina eu ter que me responsabilizar por todas as minhas ações ruins, por toda a cagada que eu fizer, e não poder botar a culpa em outra pessoa. Então, eu sinto que tem um pouco a ver com isso. Com a gente poder usar uma muleta, algo que possa tomar a culpa daquilo que nós temos feito. É claro que não necessariamente a culpa é sua, mas a gente precisa entender o que é o verdadeiro causador daquilo. E como eu disse, uma saúde mental quebrada, ela vai te dar sintomas de desatenção, independente de ser um transtorno ou não. Se você estiver com a saúde mental ruim, você vai ter sintomas de desatenção. Quando você briga com seu namorado, quando você tem uma dificuldade em casa, quando você tem uma conta para pagar, você não vai conseguir prestar atenção devida em determinado tipo de coisas. Então isso é um fato. Provavelmente, muitas dessas pessoas que estão dizendo por aí que eu tenho TDAH, eu acho que não sei o que, eu acho que é isso, provavelmente estão com a saúde mental prejudicada e acreditam isso ao TDAH. Talvez possa até ser o TDAH, né? Mas enfim, o que eu queria era trazer uma reflexão sobre isso. A gente tem vivido um momento onde a gente tem quilômetros e mais quilômetros de extensão, mas poucos metros e até mesmo centímetros de profundidade. Então a gente tem acesso a milhares e milhões de conteúdos pela internet todos os dias. Inclusive no TikTok é rápido, então a gente está sempre vendo coisas ali, aprendendo coisas novas, inclusive sobre transtornos, sobre questões de saúde mental. Mas nunca nos aprofundamos o suficiente. Isso faz com que não só a gente tire conclusões precipitadas, mas que também a gente tenha um sistema de causa e efeito, onde até o acesso a essas rápidas informações faz com que a gente tenha uma desatenção maior, e assim a gente vai tirar uma conclusão de que se eu tenho uma desatenção grande, é porque provavelmente eu tenho um transtorno relacionado a isso. E como eu disse, eu acredito muito que tem a ver com a saúde mental da nossa sociedade que está cada vez mais a declínio, né? E aí, mais uma vez, existem inúmeras razões para que isso aconteça. Porém, é importante que a gente destaque que precisamos entender com mais profundidade as situações e quem nós somos antes de determinar qualquer tipo de coisa. Então, um convite aí para qualquer tipo de assunto que nós formos dialogar, é interessante que a gente tenha uma base antes naquilo. E não é uma base de um vídeo de 15 minutos, como talvez seja esse. Não é uma base de um vídeo do TikTok. Não é uma base simples, mas uma base mais profunda, às vezes mais teórica. O importante é que você saiba pelo menos o básico daquilo para começar a discutir com muita responsabilidade sobre aquilo. E imagina para se autodiagnosticar ou para diagnosticar outras pessoas. Então é muito importante que a gente entenda todo esse tipo de coisa. O autoconhecimento, ele é muito importante para esse tipo de processo. Então quando você se conhece, você entende de onde vêm os seus traumas, de onde vêm as suas dificuldades, as coisas que acontecem com você, você entende que não necessariamente é um transtorno, não necessariamente uma deficiência de neurotransmissores, não necessariamente uma disfunção cognitiva. Às vezes é um trauma, às vezes é uma dificuldade que você está passando no momento, às vezes é uma questão emocional. Assim como hoje, todos os profissionais que fazem diagnóstico, eles precisam levar em consideração o emocional, o contexto ali daquela pessoa, para que possam, enfim, finalizar esse diagnóstico, entender realmente o que é que aquela pessoa está passando, o que é que ela tem, se ela tem realmente alguma coisa, ou se é uma questão de saúde mental. Enfim, são muitas situações. Mas o mais importante é que a gente consiga olhar para nós mesmos e
conhecer, entender o que é que está acontecendo. A questão é que são muitas situações e a gente consegue olhar para muita coisa e ver muita coisa acontecendo e tomar muitas atitudes ou chegar a muitas conclusões que são muito precipitadas. E isso é uma coisa comum até para os dias de hoje, para quem nós somos, para aquilo que nós temos nos tornados, que é chegar a alguma consideração sem ao menos ter algo sólido para te dar a certeza daquilo, entendeu? Então, o conselho que eu dou é: verifique a sua saúde mental, tente entender ao seu redor, tudo que está acontecendo, aquilo que você tem vivido, o seu local de trabalho, como você tem tratado as pessoas, como as pessoas têm te tratado, porque tudo isso pode atrapalhar na sua atenção. Tudo isso pode fazer com que você esteja com um déficit de atenção, não necessariamente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, então queria agradecer se você chegou até o final desse vídeo e foi mais uma reflexão mesmo, algo que eu estava pensando e que eu gostaria de compartilhar. Eu gostaria de fazer bastante vídeo sobre isso. E é isso. Se você gostou aí, quiser compartilhar, quiser deixar o seu like, fica à vontade, se quiser comentar alguma coisa. E muito obrigado. Pretendo fazer mais disso, porque eu gosto muito de sentar aqui e conversar. E é claro, eu gosto mais de conversar tete a tete, mas aqui é uma maneira também de eu poder dialogar e falar sobre as coisas que eu tô sentindo. E esse canal é sobre isso, na verdade. Onde eu vou falar sobre as coisas que eu tô pensando, que eu tô sentindo, enfim, compartilhar coisas. Não tem nada muito profissional aqui, tá? Não espere nenhum embasamento muito científico, mas espere opiniões e às vezes você vai concordar, às vezes não, e não é pra você concordar também com tudo. Eu só quero que a gente possa ter o diálogo. Eu quero que esse seja um espaço aberto ao diálogo e a reflexões, principalmente da gente fazer reflexões sobre N tipo de assunto, qualquer tipo de coisa. A gente tem que fazer reflexões, a gente tem que pensar antes. Então, se a gente pensar mais e agir menos, eu acho que o mundo se torna um lugar melhor. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.